A ordem estava dada. No dia 20 de novembro de 1970, 6 navios da Armada Portuguesa levantam ferro. 2 lanchas de desembarque grandes e 4 lanchas de fiscalização rumam em direção à capital da República da Guiné. A navegação é de formatura larga, de modo a disfarçar a presença da Força Naval. 30 horas de navegação mais tarde, cerca das 9 horas da noite do dia 21, avistam-se os faróis de Conakry. Albuim envia de imediato um telex a Spínola, Conakry à vista. Não houve uma alteração ao planeamento. Cada navio, aliás, demonstrando a alta qualidade dos seus comandantes, a alta qualidade profissional dos seus comandantes e, enfim, das respectivas organizações, chegou exatamente à hora indicada a todos os pontos. Não é? E, num determinado momento, eu dou a ordem de desembarque e de ataque. Essa madrugada seria a última no cativeiro do piloto aviador António Lobato. Isto deviam ser 2, 3 da manhã, talvez. Estava a dormir. E comecei a ouvir ao longe uma traquear de metralhadoras. Ora se aproximava, ora afastava, ora parava, ora se aproximava, ora afastava. O agora Major era o mais antigo prisioneiro português do PAIGC. Na altura da Operação Mar Verde, estava no cativeiro havia já 7 anos. Aux environs de 1h du matin. Por volta da 1 da manhã, a cidade foi tomada de assalto com tiros de canhão e não percebíamos o que estava a acontecer. Quelque temps après, pouco tempo depois, a luz foi cortada e comecei a ouvir alguns tiros. Um dos grupos que desembarcou da montante foi cortar a luz da central elétrica e, de facto, num determinado momento, não posso precisar as horas, mas a gente pode ver no relatório. O grupo que foi aos objetivos do PAIGC e prisão desembarcou em botes de borracha e fez a sua ação. O tiroteio foi-se aproximando da noite. Até que às tantas estava já próximo, muito próximo já dos muros da prisão. E aí comecei a pensar, olha, isto vem para aqui, para o nosso lado. Acordámos todos, em pânico. O que será? Será algum golpe de Estado deles? Será alguém que nos vem matar? Será que nos vem a libertar? O que é que se passa? Porque a arma era a mesma. A ponto de aqueles arrebentamentos estar a cair em cima da prisão. E de repente não sei se foi uma bazucada, se foi uma bazuca, outra coisa qualquer, havia um buraco. Aqui tinha uma janela condenada, essa sala. E deitou essa janela dentro, abriu um grande buraco na parede, onde eu estava. E, ao mesmo tempo, ouvi uma voz gritar, isto devia ser para aí 3h30 da manhã já, ou coisa assim. Uma voz gritar, Lobato. Não sei porquê, essas coisas que acho que não se explicam, sentem-se. Fiquei plenamente convicto naquele instante, sem raciocinar, nem coisa nenhuma, só por sentir que era gente nossa. Também não sei como, mas como uma bala saí pelo buraco fora e encontrei-me no meio dos nossos. E então ouço vozes de portugueses. Perguntaram onde é que estão os outros. Estavam lá mais 26 soldados, mas estavam no outro topo. Portanto, passámos o recinto da prisão para outro ângulo. Anda ali, anda para aqui! Ai, e bocadinhos, que a malta na guerra é tudo que sai para a boca, anda para aqui, ali. E então hoje estamos aqui dentro. E há um que nos diz, então arrebentam as portas aí dentro que a gente arrebenta cá fora. E assim foi. Começaram a arrebentar as portas de cá de fora, nós arrebentámos as portas de lá de dentro, eu sou o segundo a sair. E vou a correr. E assim, quando ia à meia da sala, aquilo ainda tinha uma sala grande, vejo, por exemplo, um homem vestido, um africano igual àquele que me teve agora durante 3 anos, a mandar-me sair. E eu hesitei, digo assim, quer ver que eu já caí daqui, dá uma armadilha. E então ele disse, calma, camarada, calma, que eu sou branco, sou português. Isto é uma peruca, isto é pintado de preto, isto é o uniforme deles, e isto é a arma deles também. Vamos embora, já tens um avião em Bissau para ir para Lisboa. Fizeram-nos sair, alinhamos todos e vamos embora. Caminhamos praticamente pouco tempo, talvez menos de 1 hora. E fomos dar
à praia, onde estavam, sei lá, vários barcos de zebro, de borracha, e os primeiros a ir para dentro dos barcos foram os prisioneiros. Eu assim que saltei para dentro do barco, eu não acreditava. Agarrei-me assim à corda da proa do barco, eu não acreditava e batava-me assim, eu próprio. Isto não é possível. Acontece então uma deserção nas fileiras portuguesas. O tenente Januário, nas imagens, a receber os galões de oficial das mãos de Spínola, deserta com os seus 20 homens. A notícia chegou via rádio. A uma certa altura, recebo uma mensagem em linguagem vernácula em que dizia claramente: o filho da puta do tenente desertou com 20 dos meus homens. De facto, o tenente Januário tinha desertado com metade do grupo, tinha desaparecido. Eu admiti no princípio que ele seria perdido, mas depois, mais tarde, soube pela deposição de alguns dos seus camaradas que ele ia com intenções de desertar e, de facto, cumpriu. A deserção aconteceu durante o assalto ao aeroporto. Mesmo assim, o capitão Moraes seguiu com 20 homens para o aeroporto, procurou em todos os hangares, procurou nas pistas, os migos não estavam no aeroporto, havia apenas aviões de companhias aéreas civis, inclusive aviões da Air France, e eu vi-me então na situação, a um certo momento, que não tinha o domínio do ar, e não tinha cobertura aérea. Pois a partir daí, eu tinha que pensar apenas numa coisa, era retirar as minhas forças o mais depressa possível. Outro objetivo que falhou é a tomada da Rádio Nacional, que recomeça a transmissão de madrugada. Barcos estrangeiros estacionam ainda nas nossas águas territoriais. Centenas e centenas de mercenários europeus de várias nacionalidades ocupam a cidade. E lá, E de manhã, quando as autoridades recomeçaram a controlar a situação, na sede da Federação de Conakry II, distribuíam armas aos civis. Trouxeram caixotes de armas dos quartéis e começaram a distribuir. Lembro-me disso. Eu vi. Davam armas de qualquer maneira a quem quer que as pedisse. Entretanto, as tropas do Sécu Touré começaram a atacar de terra. E eu dizia para eles, quer lá saber, eu se morrer aqui, morri, já morro junto com os meus colegas, não há problema, porque eu já vinha psicologicamente afetado, eu e os meus colegas. Não faz mal, podemos morrer aqui, já morremos entre os nossos, aquilo que nós tínhamos passado e penado numa prisão, não é? E então andámos aí cerca de 2, 3 milhas, ao escuro, e então vi uns barcos de guerra tal e qual, como estão aqui da minha linda terra, aqui em Sesimbra, às vezes, os barcos de guerra, mas os barcos não tinham numeração, nem matrícula, nem bandeiras, nem nada, eram só barcos cinzentos. Bem, eu digo assim, isto é verdade que eu estou a ver, porque a mim parecia que era mentira. Depois de estar 3 anos, tudo aquilo para mim era mentira, não acreditava. Os 26 militares portugueses já estão a bordo dos navios de guerra. A Alpim Calfão resta dar a ordem de retirada. Nessa altura decidi retirar as minhas forças. E foram postas aos homens do front. O que é que eles pretendiam fazer? Continuar, se reembarcarem. Alguns reembarcaram e outros continuaram, à espera do tal levantamento dos seus alegados suportes internos. Em terra não há qualquer levantamento.